Como é que Tu o já cara, sabe como que é que falaram o cara tem a audácia e a coragem de falar que eu não jogaria hoje? Porra. Todo respeito, esse cara é um idiota. É um imbecil. Sei nem quem foi, pô. Eu também não vi. Resumindo, o cara falou que o Romário, o jogo de hoje é muito rápido, o Romário não tinha velocidade. Pô, meu irmão. Pô, tu é burro pra caralho pra tu falar isso. Falar que eu não tinha velocidade. Eu era um dos caras mais velozes que tinha no futebol da época. Pega os gols do PSG do Porra, Barcelona lá, rompendo. O cara que afirma isso, ou ele quer fazer graça, na verdade ele tá querendo fazer gracinha pra eu responder a ele, mas eu não vou responder, principalmente o nome dele, que eu nem sei quem é, mas enfim. Agora, sem sacanagem, eu hoje jogaria muito mais que ontem e faria muito mais gol. Sim, eu tenho certeza eu também absoluta. não tenho dúvida também disso. Porque assim, apesar de que todo mundo tem aquela coisa, o Romário não treinava, eu volto a dizer, eu treinava do meu jeito. Tanto é que eu joguei até alto nível com 41 anos, sou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mais velho. Mais velho. Melhor, mais experiente. E, porra, Um tal de Tevez jogando, por exemplo, detalhe, assim, e como é que eu não jogaria aí? Não tem como, cara. O cara não pode falar isso. Eu só peço pra esses caras que falham isso, ou o cara que fala, repensa um pouquinho, pensa um pouco. Pega os meus jogos e eu. Facinho no YouTube ali. Pega meus jogos e vê o que eu fazia naquela época que eu não poderia fazer essa época. Eu concordo com o Romário. Esse jornalista aí falou uma grande bobagem. Falou uma grande besteira ou ele não entende nada de futebol. Eu até desconfio quem seja o jornalista, mas não vou falar, não vou citar nomes aqui. Talvez você já tenha visto esse jornalista falar do Romário e aí já sabe quem é. Bom, o Romário ele foi um dos maiores jogadores, não só atacantes, ele foi um dos maiores jogadores da história do futebol. O Romário foi um dos maiores atacantes mundial. Romário está em pé de igualdade com Ronaldo, com Ronaldinho Gaúcho, né, com esses caras aí. Eu só não coloco assim mesmo, assim como o Romário também não coloca Pelé e Maradona. Para mim, esses dois são imbatíveis. Ali Ronaldinho Gaúcho até acho que deveria ter prolongado mais a carreira, né? Mas o Maradona e o Pelé eu acho que não, eu acho que é difícil, né? Ronaldinho Gaúcho talvez tenha chegado perto. Mas o Romário foi um dos maiores jogadores do futebol, da história do futebol. E hoje o Romário não jogaria. Pelo contrário, quem não jogaria, o Romário jogaria hoje cara, de braçada, daria de braçada. O Romário não precisa correr. E quando o Romário estava no auge, ele dava umas arrancadas sim. Ele dava muita arrancada, tipo o Ronaldo. O Romário era um atacante explosivo. Esse cara parece que nunca viu um jogo do Romário, ele queria queimar o Romário. Quem não jogaria naquela época são os jogadores de hoje. Muitos jogadores de hoje. Se salva quem aí? Hulk do Atlético Mineiro, um ou outro ali do Flamengo, Gerson. Mas o resto, sei lá, tem jogadores aí que são muito medianos. Muito medianos mesmo. Que hoje são dados como craques, né? Talvez essa geração ela não tenha conhecido verdadeiros craques, né? Eu vi o Romário no auge, eu vi o Romário também em fase de se aposentar, e o Romário em fase de se aposentar também dava trabalho, porque era esperto, era inteligente, sabia se posicionar dentro da área. Hoje, quantos atacantes não sabem cabecear? Quantos atacantes não têm fundamento? Se colocar tem atacante hoje que se colocar ele na frente do goleiro, ele chuta em cima do goleiro, ele não sabe. O Romário dava aquele biquinho, né? Que é a coisa mais fácil para quem é gênio, porque o bico do pé, ele te dá a direção que tu quiser, para cá e para lá. O próprio Romário já falou isso. E os caras dão uma paulada em cima do goleiro justamente por não ter a manha, né? Aqueles caras dos anos 80, 70, 90, 2000 ali, o Bebeto também para fazer gol era genial, né? Eu sou muito fã desses caras porque eu vi esses caras jogarem, né? O Bebeto não fazia força para fazer gol, ele tirava na elegância. Um dos caras um dos atacantes mais elegantes que eu vi jogar foi o Bebeto, e o Romário não tem o que dizer do cara, sabe? Talvez a cultura do brasileiro agora. Eu vi essa série do Senna.
Um monte de cara metendo o pau no Ayrton Senna porque ele não foi herói nacional, não sei o que, cara. Sabe? Nós mesmos. O gringo lá, ele exalta e o Ayrton Senna merece todo o aplauso do brasileiro. Levantava. Cara, o brasileiro tinha. A gente tinha uma espécie de esperança no Senna. Né? O Brasil era uma bosta, era uma merda, mas nós tínhamos esperança no Senna, naquela seleção do próprio Romário, Dunga, Bebeto. Os caras, de alguma forma, nos representavam. Hoje a seleção brasileira, eu tenho nojo da seleção brasileira, eu torço contra, eu não me identifico com esses caras. E eles também não se identificam com nós, com o nosso povo. Então é outra história, é outro futebol. Esses Nutella de hoje não jogariam na época do Romário. Na época do Romário era mais. O Romário não jogaria hoje. E esses leite com pera criado pela avó no carpete, eles jogariam com o Romário? Eles jogariam com o Bebeto, com o Dunga? Eles jogariam com esses caras? Esses caras, eles jogavam na época que a bola era de costura. E quando molhava, tinha que cabecear. Vocês acham que esses caras colocariam a cabeça numa bola molhada hoje? As chuteiras eram mais pesadas, os materiais esportivos eram... E o bicho pegava. Hoje tá muito barbada. Tá muito barbada pro atacante, porque o VAR protege o atacante o tempo todo. Naquela época, nos anos 90, eu vi tanta covardia dentro de campo. Bom, o próprio Júnior Baiano, minha Nossa Senhora. Né? Então o atacante também, ele tinha que ser mais malandro que nem o Romário. Todos eram, né? O Miller, Romário, Bebeto... Túlio, né? Eram os caras malandros, porque eles sabiam, opa, se eu levar uma cotovelada aqui, pode ser que o juiz nem veja, e muitas vezes o juiz não via mesmo. Então era muito mais difícil naquela época. Se é por correria, o Romário em preparo físico hoje, qualquer um jogador da década de 90, 80 e 90, hoje 70, qualquer um desses caras não daria graça. Hoje, jogando bola, porque hoje com preparo físico, qualquer perna de pau joga bola. Sendo um pouquinho inteligente, joga bola. O que mais a gente vê no Campeonato Brasileiro de Série A é jogador comum ganhando rios de... O que diferenciou foi que o preparo físico potencializou quem era mediano. É isso. Quem era mediano ficou um pouquinho melhor por causa da condição física. Mas dizer que naquela época era mais difícil. Naquela época se levava porrada, tinha que sair levando porrada de um de outro. Hoje o VAR protege. Sabe, aqui a gente tem aquela coisa assim, igual eu citei, né, a história do Ayrton Senna. A gente mesmo se sabota, né? Porque o Romário não é tudo isso, porque o Senna não era tudo isso. Poxa, por favor, né? Romário foi um dos melhores jogadores que já existiam nesse planeta. E outra coisa que o Romário tinha, e hoje tem muitos jovens Romários, mas marrento. Não tem, eles têm a marra do Romário, né? Até na categoria de base de todos os clubes aí, a gurizada que já bota uma Louis Vuitton aqui assim debaixo do braço, marrento, nem olha pra torcida, marrento. Mas vai entrar dentro de campo, se caga tudo. Se caga todo. Não tem isso aqui do Romário, de futebol. E o Romário era o cara que... Hoje tem muito jogador que ele quer aquele salário milionário, mas não quer responsabilidade. Aí se cobra ele, muita cobrança, é muita pressão. Cara, na época do Romário nunca falou em pressão. Se você conseguir achar um vídeo no YouTube aí do Romário se sentindo pressionado porque a responsabilidade estava em cima dele, me mostra. Porque ele sabia, eu sou o cara. Eu jogo bola, eu ganho maior salário, então toca em mim que eu resolvo. Não só o Romário, mas muitos jogadores daquela safra de 90 e 80. Eram assim, eles sabiam que eles tinham essa responsabilidade. Eu sou o cara, eu resolvo e eu sou o maior salário. Hoje os caras querem o maior salário, querem o prestígio, mas não querem a pressão. Deus o livre pressionar o cara. Futebol de antigamente era muito mais bonito, muito mais pegado, tinha muito craque. Hoje é muito leite com pera criado em carpete.
achando que é craque, porque tem um preparo físico evoluído, com certeza tem. Mas futebol, não sei sobre no Brasil aqui, deve ter, cara, deve ter nas vilas, nas periferias, nos campinhos, um Romário, um Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho. Deve ter, mas esse aí não vai ter mais chance. Esse guri que tá lá, dificilmente vai ter chance, porque as categorias de base não existe mais essa história de olheiro, ir lá nas vilas, ir lá no céu. Não existe. Então, é triste ver o futebol que eu vejo hoje. Até eu tô deixando até de olhar o futebol com um olhar assim de paixão, de entusiasmo, né? O que me entusiasma são jogos decisivos, mas eu não sinto mais prazer de ver um jogo aleatório, tipo, o time tal contra time tal que não seja o time que eu torço, a não ser uma final. Senão é tudo a mesma coisa. Tu olhou um jogo, olhou todos. Falar do Romário, que o Romário não jogava hoje, esse cara realmente, esse jornalista aí, ó, não entende bosta nenhuma de futebol. E você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e um forte abraço, valeu!